Araruan, Saravá, que alegria, mais uma vez, uma satisfação, né? Como sempre falamos a cada vez que aqui nos apresentamos. Hoje, mais uma vez, para conversar, né, com todos os nossos irmãos que se encontram aí do outro lado da tela. Esse é mais um canal do agrupamento urbano da Estrela Azul, a qual nós somos dirigentes. Para nós, a cada vez que nos apresentamos aqui, é sempre motivo de muita satisfação. Nesse exato momento, eu queria estender aí, né, o meu axé, meu saravá a todos os irmãos, independente das vertentes que praticam, assim como aqueles que têm uma simpatia, não são bandistas, mas têm simpatia, né, por aquilo que nós professamos, tanto quanto aos nossos irmãos candomblecistas, esoteristas, ou seja, a todos os irmãos religiosos das suas várias vertentes. Nesse exato momento eu estou falando, são 4 horas da tarde, dia 25 de março. Mas como nós estamos nesse regime de quarentena, eu não sei o horário que vocês vão assistir esse vídeo, ou que vão ter acesso a esse vídeo. De qualquer maneira, né, como a gente sempre costuma dizer na boa linguagem de terreiro, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E assim, né, me apresento aqui, eu sou Marachitã, dirigente, né, deste templo Choban do Caboclo Cobra Coral, do mestre Araniananda. Esse templo está localizado aqui em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso quadro Pergunte ao Sacerdote, dentro, evidentemente, daquele compromisso que nós assumimos há alguns vídeos atrás, de estarmos aqui sempre trazendo, né, algum assunto que possa aí nos completar durante esse período, né, de reclusão domiciliar, ou seja, como estão chamando, de afastamento social ou distanciamento social. Como eu sempre faço, vou pegar aqui meu caderninho, né, onde são anotadas as perguntas, e vamos ver o que veio para nós hoje. Bom, a primeira pergunta de hoje, ou seja, a pergunta de hoje nós vamos responder é do Jorge Alex Moraes, de Carapicuíba, São Paulo. Ele diz que é médio de Ogum Matinata e do Caboclo Flecheiro. Também foi uma pergunta feita no nosso próprio site do YouTube, ou seja, do nosso canal do YouTube. Ele diz aqui: boa tarde, Araruan, axé, meu irmão. Gostaria de saber sobre as guias utilizadas na Umbanda Esotérica. Aí vai dizer que é de Carapicuíba, São Paulo. Bom, Jorge Alex Moraes. Bom, Jorge Alex Moraes, primeiro a gente precisa entender, né, o linguajar. Quando você diz aqui guias, eu gostaria, antes de responder diretamente a sua pergunta, fazer uma classificação que nós aqui do OEA entendemos. Pode ser que outros dirigentes entendam de outra forma, ou tenham, né, essa classificação de uma outra maneira. Mas nós entendemos no OEA que guias, né, são aquelas que são consideradas cabalísticas. São aquelas que trazem sinais sagrados da pena de Umbanda. Ou seja, são guias que são passadas, né, de acordo com as ordens de direito de trabalho que cada sensitivo ou cada iniciado vai adquirindo. As guias, elas se distinguem dos colares, né? A exemplo desse aqui, por exemplo, que estou com ele é um colar de Exu. Nós temos um colar feito de semente, feito de elemento animal, osso, tanto quanto elementos do mar, marítimo ou minerais, né? Nós temos várias pedras de ônix negras aqui. Então essa é a guia de Exu. Essa é um colar de Exu. Embora ela seja diferente da guia, esse colar também traz algumas penas, né? Porque nós recebemos o Exu Guardião que nos assiste. Bom, feito essa distinção, nós precisamos entender que tanto as guias cabalísticas quanto os colares, eles podem receber elementos diversos, elementos radicados, né, do reino mineral, vegetal ou animal. Isso vai depender da configuração, de como vai se montar essa guia segundo a necessidade do mentor espiritual. Aí é sempre bom pontuarmos que no nosso entendimento esotérico, em especial aqui no OEA, nós entendemos que os colares, né, feitos de semente, eles são para ampliar o campo bioenergético, ou seja, o campo áurico do médium, fazendo com que ele, durante o transe mediúnico, diante do contato espiritual,
principalmente quando estiver atendendo, né, o consulente, ele não sofra os impactos, né, no campo áureo. Então as sementes, elas têm esse poder. Quando o colar é devidamente montado, ele consegue fazer essa projeção externa ao ponto de proteger o sensitivo. Lógico, numa manipulação que é feita pelo mentor, dessas agressões astrais, espirituais, que podem contundir o médium, em especial quando ali se funde o campo áureo numa consulta. Bom, esse é o primeiro aspecto relativo aos colares. As guias especificamente, e aí quando nós falamos de guias da Umbanda Esotérica, que é a sua pergunta, nós vamos distinguir dois tempos e espaço. O primeiro deles é do mestre Iapacani, ou seja, do Mate Silva, né, o fundador da Umbanda Esotérica, até o período da morte dele. E depois da continuidade do trabalho esotérico ensinado por esse mestre, que foi difundido para várias partes do Brasil através dos discípulos diretos desse mestre. A exemplo do mestre Apiaga, do mestre Talmã, do mestre Iassuami, e aí outros mestres, né, que estão por aí hoje seguindo essa linha de transmissão esotérica. Então, o velho Mata, ele tinha uma guia que era padrão, né, que a gente chamava de guia triangulada, que tinha que tinha uma conexão direta com as ordens de trabalho, que era o planchão, né, o pranchão amarelo, com as grafias dos 7 orixás, e em cima, né, do pranchão tinha lá o desenho do triângulo, da cruz triangulada. Então os médiuns iniciados pelo Pai Mata, eles tinham essas ordens de direito de trabalho. Diferente, por exemplo, dos mestres ou dos discípulos do mestre Apiaga, que veio numa outra vertente, numa outra forma, com configurações de guias diferenciadas. E aí, como você está perguntando aqui para nós, o Jorge Alex Moraes, então eu vou fazer essa distinção, né? As guias que nós chamamos de cabalística, com o Pai Mata ela tinha uma configuração, com o mestre Apiaga outra, e com outros mestres já existem outras reconfigurações. Isso, por que isso acontece? Eu diria por dois aspectos, né? Primeiro, pela ordenação espiritual e o trabalho que aquele médium, naquela instituição, naquele agrupamento, naquele templo desempenha. Se ele tiver recebido as ordens de trabalho desses mestres anteriores, ele vai seguir uma linha concatenada conforme ele aprendeu. Então, eu, por exemplo, né, eu posso falar isso aqui com muita propriedade, né, eu fui discípulo do mestre Cariumá, que foi discípulo direto do velho Mata. Então, na época do mestre Cariumá, durante os 10 anos, né, 10 para 11 anos que eu fiquei com ele, até onde eu fui ao 4º grau, eu pelo menos nunca ouvi ter diferenciações de guias. Ele sempre tratou e iniciou com a guia triangulada, que é essa tradicional, salvo engano, foi até dada pelo próprio velho Mata num dos livros, não me lembro aqui agora se foi Doutrina Secreta de Umbanda ou Umbanda e Sua Eterna Doutrina. Lá ele descreve a guia, mostra lá alguns segredos que ela contém e fala, inclusive, que o colar, né, que vai sustentar a guia cabalística triangulada era referente aos arcanos menores, ou seja, aos 57. E aí ele vai explicar lá, dar como deve ser imantada e a forma como deve se proceder essa imantação. Então, eu fiquei com o mestre Cariumá durante esse período, e durante o período que o mestre Cariumá se aproximou do mestre Apiaga, houve uma ressignificação dessas guias. Inclusive, aqui eu trabalho com ela, que é uma guia de 5º grau, que é o grau que eu possuo, eu recebi diretamente do mestre Apiaga. E na época que o mestre Cariumá se aproximou do mestre Apiaga, houve distribuição para alguns médiuns, isso por volta de mais ou menos 1998, não me lembro aqui com precisão, mas acho que é 1998 ou 1999, ele distribuiu essas guias para vários médiuns que estavam com ele, seguindo estritamente a Umbanda Esotérica, ensinada pelo velho Mata, mas já ressignificada pelo mestre Apiaga. E nesse período de contato, né, o mestre Apiaga passou algumas coisas para o mestre Cariumá, eu sou testemunha disso porque eu estive presente, e muitas guias, inclusive do 1º grau até o 7º grau. Tanto é que a guia
que o mestre Cariumá usa foi uma guia que são afeta aos mestres, né, coroados lá da ordem iniciática, na ocasião. Eram, né, dada aos mestres coroados lá que atingiu o grau lá da coroação, conforme ouvimos dele próprio, quando estivemos em São Paulo. Então, essa metodologia, essa rigidez, ela foi flexibilizada e ressignificada. E hoje existe uma confusão, uma discussão que para mim é infértil, não acrescenta nada. A gente entende que quem segue exclusivamente os ensinamentos do Velho Mata deve seguir mesmo os ensinamentos, alguns até chamam de ortodoxo, né, segundo lá a concepção do Velho Mata, mas que segue estritamente o que o mestre Apacani ensinou. Está tudo certo, não tem problema nenhum. Outros não. Ainda tem um bebido na fonte, né, do mestre Iapacani, depois tiveram contato com o mestre Arapiaga e fizeram aí essas modificações. E tem aqueles que seguem exclusivamente aquilo que foi ensinado, né, pelo mestre Arapiaga, por Francisco Rivas Neto, né, o saudoso Francisco Rivas Neto, e que hoje dão continuidade, né, a esse estudo. Né? Eu sei que quando você nos pergunta aqui das guias utilizadas da Umbanda Esotérica, aí nós vamos ser um pouco mais técnico e mais didático. As guias, efetivamente dizendo, categoricamente dizendo, referentes, né, à iniciação esotérica de Umbanda, elas são dadas de acordo com a graduação que os sensitivos vão adquirindo ao longo do tempo, do seu aprendizado. E para cada aprendizado, para cada grau, tem uma determinada guia que trazem sinais, que são ordens de trabalho, que representam o espiritual que vai estar ali, envolvendo aquele sensitivo durante esse período, durante essa fase que ele estiver dentro daquele grau. Basicamente é isso. Essas ordens de trabalho, ela tem uma conexão muito direta com as ordens de trabalho raiz, ou seja, do pai e da mãe de santo que comanda, né, o templo. Lógico que o mentor espiritual que comanda esse médium depois pode modificar, tão quanto aconteceu conosco aqui no AOEA. Nós iniciamos com ordens de trabalho a nossa missão de dirigente templário sobre os auspícios do mestre Cariumá. Com o passar do tempo, nós fomos alçados do mestre Arapiaga, recebemos ordens de trabalho. Depois que nós nos distanciamos, né, da ordem iniciática do Cruzeiro Divino por opção nossa própria, nós recebemos do nosso espiritual um acréscimo a essas ordens espirituais, essas ordens de trabalho, e é o que nós fazemos aqui no AOEA nos dias de hoje. Então, nós temos uma metodologia também de distribuição dessas guias iniciáticas de acordo com o padrão de graduação de cada sensitivo, podendo ela ser modificada à medida que ele vai avançando. Então, as guias iniciáticas, né, da Umbanda Esotérica, pelo menos na nossa concepção aqui do OEA, eu acredito que deva seguir também uma métrica muito parecida em outros terreiros, é assim, né, o médico vai recebendo as suas ordens de trabalho e essas modificações vão acontecendo, inclusive não só com a guia iniciática, mas também com a toalha, né, de Uri Bará, com a toalha iniciática, e se ele for um corresponsável por um trabalho fora desse núcleo iniciático, ele também recebe acréscimos aí que são extensivos àquele mestre, né, que está o iniciando. Então é dessa forma que, né, pensamos serem as guias iniciáticas da Umbanda Esotérica. Eu vi que você colocou aqui que você é médium, né, do seu Ogum Atinata e do Caboclo Flecheiro. Sim, 2 caboclos, né, militantes da Umbanda. Aliás, né, coincidentemente, eu também sou sensitivo, né, do Caboclo Ogum Atinata, tanto é que é o responsável, né, pelas nossas ritualísticas aqui nesse agrupamento às terças-feiras, e inclusive já fizemos a publicação de um rito inteiro do rito de louvação Araxogum, deve estar classificado lá como RLAO, Rito de Louvação Araxogum, onde a gente mostrou como é essa dinâmica dos ritos e encontros nossos aqui às terças-feiras. E como vocês você já deve ter me visto, né? Às vezes eu estou com um colar, tal como esse que eu acabei de explicar, um colar de Exu, às vezes você vai me ver com guia cabalística, guia iniciática. Isso vai depender do momento, do dia e da hora. Então, meu irmão,
Jorge Alex Moraes, de Carapicuíba, São Paulo. Eu espero que eu tenha te auxiliado aí nessa resposta à sua pergunta. E continue conosco, é sempre muito bem-vindo, né, as perguntas de todos os irmãos, e dentro da nossa capacidade, evidentemente, dentro da nossa visão, estaremos aqui respondendo com muito bom grado, né, a todas essas perguntas. Como eu costumo sempre dizer, luz na mente, paz no coração, nos vemos em breve. Saravá!